A luz queima, Solaris cobra, a lua protege, a escuridão conforta. Noite azul, sempre há o que agradar, pois não só o brilho das estrelas ela vai mostrar, mas também seus servos, que a tu intercedem para todo explicar. Vampiros, sim, os vampiros vêm aqui para intermediar, levando a palavra aonde a luz lunar não pode tocar. A história dos vampiros é longa e mais antiga do que sua própria criação. Dessa vez vou ter que explicar um pouco mais enrolado do que o nosso cotidiano. O início dessa vez vai ser como uma epopeia, vindo desde o nascimento, quando a entidade suprema, a pedido de Cats, ampliou a natureza em toda a sua proeza. Desse pedido, a grande entidade criou dois novos seres, os Irmãos Planares, que tinham suas próprias ambições. De um lado veio a iluminação, sendo retratada por Fênix, o deus caloroso regente de Solaris. Já do outro lado veio a escuridão, Lunarém em forma de Lunarém, a deusa manhosa e regente da grande lua azul. Esse foi o início do primeiro dia e da primeira noite do plano de Una. Contudo, havia um problema. A entidade suprema havia os deixado decidir quanto tempo cada um ficaria, e dessa decisão levou um problema de que, sem comparação, levando a eles a primeira guerra dos celestes. Já que eram deuses novos, sem muita moderação, Lunarém dizia que ela deveria permanecer por mais tempo no céu, enquanto Fênix negava essa ideia. Eles também queriam que o céu fosse para si, levando a discussões pesadas, e por sua via, eles optaram em uma dessas quatro escolhas. Opção 1, falar com sua criadora é uma medida justa. Opção 2, conversar com outros deuses para ver quem tem mais necessidade. Opção 3, começar uma guerra total entre eles e criaram inúmeros eclipses sem parar. Opção 4, pedra, papel, tesoura. Se você postou na opção 3, você acertou. E os dois deram início a uma guerra gigantesca, sem parar, sem pestanejar, levando ao céu uma das guerras mais intensas entre os dois corpos celestes. Em meio ao conflito, Fênix criou os Grandes Iluminados, também conhecidos como Clero da Iluminação, e Lunarém, em contrapartida, fez os Nobres das Trevas. Além disso, criaram outros seres para a guerra, resultando em inúmeros eclipses sobre Una. O conflito foi levado à intensidade e nunca a um resultado. Outros deuses ficaram incomodados e foram afetados indiretamente ao ponto de pedirem que a entidade suprema intervisse na guerra, dando assim um fim àquele conflito. Eles, após a intensa intimação de todos os outros deuses, iniciaram uma trégua através de um acordo de meio a meio entre os dois. Ambos negaram e ela fez com que ambos fossem a favor do acordo, fazendo que ambos assinassem um acordo, com cada um ficando com metade do tempo de cada lado de Una. Após ficarem quietos e as pressões se cessarem, eles interviram em um novo conflito, na Grande Guerra Santa contra Caine, e os dois irmãos viriam novamente a se confrontar para mostrar sua superioridade em cima um do outro, mas dessa vez sem cometer conflitos de grande escala, criando assim as regras que iniciaram o grande jogo. Neste jogo, elas preferiram intervir na sociedade de um povo criado por Una, os Ordários, enviando pequenos servos a fim de convertê-los a seu lado. Fênix tomou a dianteira em a iniciativa, criando os Celestiais Dourados, tirando muito seus poderes antigos a fim de fazê-los mais adaptados para sua missão. Já Lunarém fez o mesmo, mas sofreu de problemas graves, com muitos seus servos morrendo por conta do sol e pela necessidade da escuridão. Com medo de ser subjugado por seu irmão, pediu ajuda de Garrata para permitir que seus servos funcionassem durante o dia. A deusa deu resistência aos seres contra sua maior fraqueza, contudo, rogou uma nova, a necessidade de parasitar, de beber sangue, fazendo com que os anti-espíritos da noite tomassem os atuais vampiros humanoides. Nesse ato, ambos lados começaram a agir diretamente na sociedade humana, uns como sacerdotes, servos de seus deuses, como clero, tutores, sábios, guerreiros e outros cargos muito mais importantes. Ambos lados se combateram de forma sigilosa, evitando a descoberta dos próprios Ordários nesse conflito. O resultado dessas interferências foi avançando e levando os Ordários à comparação seus primos entrópicos. Mas de tantos vampiros quanto celestiais Dourados não conseguirem avançar graças às suas sabotagens um do outro, resultou em um outro conflito. A Segunda Guerra Celeste foi uma guerra menos intensa que a primeira, com grande parte das batalhas sendo internas dentro da sociedade ordária. O uso de certos poderes, implantação de artefatos, assassinato sistemático e a criação de milícias e o desenvolvimento de forças militares em combates campais, ainda com a separação de grupos de Ordários em prol da Lua Azul e prol de Solaris, resultando em pequenos episódios de eclipses e guerras em pequenas casas lideradas dentre os povos humanoides. O conflito, mesmo sigiloso, afetou de forma integral todos os povos ordários, resultando em sua maioria se transformando em um novo povo, chamando até mesmo a atenção de Una, que estranhou o resultado, e este foi a criação dos humanos. O atrito resultou na formação dos humanos. Poucos Ordários tiveram um destino diferente deste. A raça, antes composta com
alguns problemas, muitas vezes ditos como inferior, agora estava sendo equilibrada, tendo capacidades boas de avançar em quaisquer áreas que desejassem, contando com seu interesse e a sabedoria entre a iluminação e a escuridão. Os celestiais e vampiros viram o efeito com total confusão. Eles tinham intervido tanto na sociedade ordinária que acabaram extinguindo os próprios. Mas antes de darem continuidade à Segunda Grande Guerra, houve um incidente, a morte de um orc. Após os conflitos, os vampiros e celestiais se mantiveram intermediamente dentro das sociedades humanas, atuando como clero ou mesmo como nobreza vinculada aos deuses. Também serviram como conselheiros, além de guardas, e algumas sociedades aprovaram a atuação de ambos seres em seu cotidiano, enquanto outras limitavam estes a muitos, tendo alguns lados, por exemplo, os mais comuns, a expulsão de vampiros e celestes de grande parte dos feudos vacarinos, que começaram a negar qualquer tipo de religiosidade graças a seu cisma. Mesmo assim, muitos mantiveram em outras sociedades cargos de poder, como a Betônia, onde os vampiros humanoides atuais diretamente agem contra as intervenções das invasões rotomanas e dos povos do Deserto das Almas, nas províncias rimurdianas, onde eles atuam como mediadores de diversos conflitos entre casas nobres. Já em sua aparência, os vampiros humanoides têm um pouco similar aos humanos, contendo algumas singelidades próprias. Naturalmente, sua pele mais pálida, mesmo aquele que descendem de uma origem mista, a pele acinzentada ou extremamente branca em que se mantém. Seus olhos têm íris maiores e mostram a coloração muito mais ligada a cores fortes, como laranja, vermelho, roxo, até mesmo turquesa. Já suas bocas, o que mostra uma maior diferença, contêm dentes retráteis e longos, como os de uma cobra, porém finos. São fisicamente mais fortes que os humanos e sutilmente mais inteligentes. Contudo, portam um vigor muito menor, graças à sua fraqueza contra a luz do sol e pela cor de garrafa. Sua estrutura é similar a seu peso é sutilmente mais leve. Alguns raros casos portam elementos mais intensos, como linhas sombrias, que servem como uma névoa saindo de seus olhos, e também outros. Já nas variantes, há 4 variantes dentro dos povos humanoides, com exceção dos normais, é claro, sendo estes os puros, que foram poucos vampiros que negaram a andar pelo lugar onde o sol tocava em toda sua vida. Essa derivação resultou não só num costume, mas também numa modificação. A negação do sol resultou no retorno da sua fraqueza à luz. Contudo, a maldição de Garrata se transformou em uma benção, concedendo mais poderes perante a noite e resultando em uma força e virilidade incontestável, contudo tornando mais sensíveis e limitados. Outro exemplo é a variante Trumbroleus, também conhecida como uma variante única, não sabendo de sua origem. Alguns dizem que pode ter sido uma mutação e outros através de relações com Mesus, mas o fato é que eles se tornaram uma ligação com a morte, contendo pequenos chifres e pele quase azulada. Seus dentes são mais proeminentes e podem ter mutações físicas mais relevantes, como a fumaça, asas e até mesmo cauda, além de poderem chegar a ter tamanhos maiores. Contudo, seu vínculo e sua ambição de sangue é mais elevado, e sua dependência deixa de ser algo tranquilo para ser algo quase diário, resultando em uma repulsa e medo desses seres, além da predisposição à magia que eles têm. Já os mestiços são ditos como os bastardos ou os mais humanos do que o normal. Eles vêm de uma linhagem vampírica diluída no sangue humano, o que é uma coisa rara. As habilidades físicas e poderes são menores, contudo tendem a ter menos fraquezas do que em comparação com seus iguais. São considerados mais fracos entre os vampiros, porém muito mais amigáveis. E por fim, os carniceiros. Não são classificados como uma variante pelos próprios, mas causam problemas diretos. Muitas vezes vêm de uma linhagem guerreira ou têm tentado reconectar outras espécies, tendo um vínculo com a sombra e com o seu corpo, como se fosse uma simbiose, ao tempo que precisam de alimentá-la. Graças a isso, muitos têm essa simbiose com as variações de sombras que vão do caminho da batalha e do conflito, pois se alimentam da sombra com a guerra e a morte. Outros elementos que podem aparecer, porém raros, são asas que podem variar de sua estrutura, de não havendo uma regra, com algumas sendo penadas, escamadas e até mesmo feitas de pele. Garras são comuns, sendo uma herança de seus antepassados, mesmo que estes não usem tanto quanto antes. Em questões de vestimentas, eles tendem a usar roupas com tons mais escuros ou cromáticos, por motivos estéticos. Prata muitas vezes é mais utilizado como elemento, preferindo evitar o uso do ouro, já que por suas vezes o ouro é associado ao deus solar, e sendo também um item que possa causar danos a eles. Naturalmente, em dia, as mulheres usam véus escuros e os homens usam máscaras leves com linho cobrindo parte de sua boca e nariz, como forma de não irritar ao sol.
Eles também costumam o uso de diversos acessórios, além de roupas com capas de ombreira. Também preferem o uso de luvas, chapéus e cintos. Por motivos estéticos e status, muitos deles colocam a cor azul nos locais onde mais há tecido, pois a cor azul é vinculada diretamente à sua deusa, além de se representar um grande símbolo de nobreza e clericidade. A personalidade dos vampiros humanoides pode variar bastante de indivíduo a indivíduo, mas há pontos de inclinação. Inicialmente, vampiros portam formalidade em comum. Mesmo os mais leigos tendem a evitar abreviações em suas falas, muitas vezes evitando o uso de gírias, mesmo tendo que falar com pessoas com um intelecto um pouco mais fraco. Preferem optar por linguagens mais simples do que o uso de repertórios ditos como marginalizados. Outro fator agravante em sua personalidade é o sigilo. Preferem tomar sempre uma postura mais letárgica, respondendo de forma mais explicada e sempre agindo de forma reativa, deixando os outros dizerem e depois falando. Incrivelmente, são ótimos portadores de segredos, sendo natural que esses carreguem até o dia de sua morte. Trejeitos de sua personalidade é também o desgosto pela luz clara. Sempre que possível, eles apagam chamas maiores e evitam em contato com a luz solares, querendo a todo custo se manter onde a escuridão predomina. Raramente são muito emotivos, não gostam de passar como emocionados ou mesmo teatrais. Seus rostos costumam se esboçar de forma intensa, sempre fazendo pequenos sinais e às vezes em sequência para se comunicar por gestos. Porém, sua natureza varia. De vários vampiros adotam-se certas tipicidades, tendo um grande vínculo com seus doadores, os quais são leais a estes, resultando em quase uma dedicação ao interesse comum dos mesmos. Além disso, há também estranhos gostos. Muitos vampiros têm vidas longas e muito mais noturnas. Tendem a serem focados em alguns aspectos ou gostos que sejam algo instantâneo, como visualização de peças teatrais, ouvir músicas ou a arte da dança. Coisas que mais constantes como literatura e artes e artefatos. Nos costumes, são requisitados as origens nobres. Eles desenvolvem costumes tão nobres quanto. Como são muitos, podemos agora citar 4 exemplos principais. O primeiro deles, o beijo de Nerou. O beijo de Nerou é um ato onde os vampiros, de forma cordial, beijam-se de forma categórica, beijando a testa dos mais novos, o rosto dos iguais e a mão dos anciões. Isso vem de uma ordem de respeito e ligação com linhagens nobres antigas dos vampiros, herdadas de um antigo cavaleiro chamado Nerou. Esta é importante referência para os vampiros desde o fim das guerras hammurabicas. Segundo, o batismo da dor. Similar aos ritos de iniciação dos povos antigos, o batismo da dor é um rito onde os vampiros jovens são iniciados para poderem sair pela luz do sol pela primeira vez. Inicialmente, eles são banhados pelo sangue de seus membros anciões e pelo sangue de animais ruminadores. Estes ficam emergidos nesse líquido em batismo e com seu corpo consumido o sangue parcialmente e seu corpo sendo tomado por menos claro, ficando um pouco menos pálido. Após o ato, eles são expostos à luz solar durante um dia inteiro, sofrendo dores incômodos até a chegada da lua. Após esses 2 testes, eles bebem pela primeira vez sangue de humanoides e fazem um juramento à família para serem aceitos. O terceiro, a máscara de Lunaren. A máscara de Lunaren é um rito considerado nobre e muito respeitado. Vampiros humanoides que desejam ascender a uma nobreza ou mostrar uma honra aos outros membros usam dessa ação para mostrar seu lugar. Inicialmente, é visto como uma caçada de um ser rival, seja ele um ser das trevas hostil, licantropos, monstros ou espíritos inimigos, ou mesmo inimigos jurados, como criaturas rivais da escuridão. Essas criaturas abatidas são usadas para a confecção de uma máscara representando a vitória e a honra da conduta do vampiro. Essa prática é muito perigosa e por poucos é feita. Hammurâmicas. E o quarto e último, a noite carmesim, um momento raro aonde ocorre a cada 50 anos, onde a lua azul se torna púrpura tomada por tons vermelhos. Nesse momento, os vampiros mais fundamentais começam um banquete após este o grande duelo entre as casas nobres para definir quem será o senhor vampírico. Indo agora para as culturas, a cultura vampírica ela tem certas significações, sendo dividida em alguns pequenos elementos, mas hoje vamos falar dos seus 3 majorantes, como culturas inferidas dentro das sociedades humanas. De início nós temos os Duartilia, sendo a cultura vampírica encontrada dispersa em Duárdia e nas fronteiras betônicas sul. São muitas vezes ligados à nobreza, atuando de forma cavalheiresca, resultando
resultando em uma tradição elevada de duelos e um estilo mais diurno de agir, sendo os mais pomposos e militaristas, com suas hierarquias sendo definidas de forma extremamente definida e extremamente leais às casas e às coroas que são admitidos, não admitindo nenhum tipo de traição. A cultura, a Cabal, esta é mais ligada a culturas mais liberais, que integram culturas humanas locais. São localizados principalmente em regiões norte de Unaganédia, sendo encontrados principalmente em províncias Vacarinas e Betônicas Norte, com alguns raros casos no Deserto das Almas e em regiões insulares dentro da província de Orquídea. São classificados como uma cultura majoritariamente religiosa, porém cada um vendo de uma forma tão diferente a sua fé, sendo divino os clãs que se dividem em atritos sobre a forma correta de seguir a ideia de Lunaren em suas missões de conquista aos humanos, alguns de forma tradicional e outros de forma extremamente mais liberal. Por conta dessas doutrinas, eles são os que mais anexam elementos da cultura humana em si, com alguns raros casos pegando traços de povos até mesmo terciários. Os clãs principais desse tipo de cultura são o Kaibur, os Valak, os Tereps, os Carmil e os Demiur, com esses 5 disputando pelo controle da fé dentro da sociedade humana. E por último temos os Hylian, a mais dispersa e a menos articulada, mas ainda assim um dos que mais permanece na tradição, atualmente dentro da sociedade humana e situado em lugares seculares de poder, evitando tomar o controle total de sua situação, pois entendem que o verdadeiro poder está na capacidade de influência e não no poder bruto. São a cultura mais rica em elementos, se mantendo grande parte na região centro-sul de Unaganédia, naturalmente baseada em setores chamados de fases lunares, com grupos sendo formados mais por funções metodológicas do que por linhagem de sangue. Outro agravante é seu uso constante de força das trevas, como método de manutenção de poder, preferindo usufruir das criaturas das trevas ao invés de caçá-las ou regulá-las, como ocorre com os Duartilhas. Em questões de religiosidade, a divindade principal deste povo é Lunaren, com a sua hierarquia Azuriani sendo a mais cultuada, comum sendo também o culto ao deus Ômega, o deus da ordem, graças aos seus regramentos e elementos de ordem, quanto também Altília, por sua capacidade de conseguir influência e a elevação do poder. Outra divindade também muito cultuada é Dialva, que se estende com a ideia do tempo e da passividade e também a ideia do estudo das estrelas. Naturalmente, estes não seguem deuses naturais, com exceção de Garrata, que é referenciada, porém temida por muitos graças às suas capacidades e dogmas mórbidos. Deuses como Doroma, Soral e Okitiwa são desdenhados e evitados por grande maioria dos vampiros, mas não são tão odiados como o caso de Fenix, que é inimigo jurado de grande parte dos vampiros, mesmo que ele simplesmente os ignore. Já nos idiomas, a maior parte dos vampiros sabe aprender o Yakun, graças ao seu contato intenso com a raça humana, contudo sua língua original sendo o Lun, e por sua hostilidade também aprendem o Fen, entendendo de forma clara tais fatores. Eles muitas vezes são acadêmicos rebuscados e as artes sacras também os afetam diretamente. Por isso, evitam falar idiomas rudes como o Gigante, o Entrópio, o Maré e o Globok, preferindo idiomas mais literários como o Paes, o Alad, o Élfico e às vezes de regiões mais civilizacionais, como é o caso de Temu, Ratânico e Simo. As relações com outras raças podem variar um pouco. As principais é seu grande comportamento de amistosidade com os humanos e sua hostilidade em geral com os celestiais dourados. Contudo, algumas relações também são encaixadas nesse tipo de quesito. Mesmo os mesquinhos e carrancudos rúnicos de Una têm sua boa relação, mesmo muito graças ao seu contato com as trevas e sua origem com Lunaren. Os elfos são um povo que compartilha uma sutil amistosidade, mas por conta de fatores ligados a costumes e suas vontades de manutenção de poder e tradição, eles não têm um intercâmbio muito considerável. Já os entrópicos e alades são seres que vistos como arco-íris, sendo evitados a todo custo, mesmo sendo nobres e ricos comerciantes. Estes não agradam em sua visão. Seres como halteres, draconatos e demônios são evitáveis, mas apreciados por seus elementos tanto de idiomas quanto de conceitos, mas nada que se aprofunde em sua percepção. Os nomes... Vampiros têm várias formas de colocar nomes. Muitas vezes concedem nomenclaturas um pouco gigantescas, carregando nomes desde sua origem, com este tendo início de nomes curtos, simples e muitas vezes compilando uma numeração, já que o seu sobrenome vive seria muito extenso, podendo resultar no encaixe de 4 até mesmo 8 sobrenomes. Por exemplo, Miguelis, Dion, Rutelin, Arion, Wiskirik, Terium II. E por fim, as motivações podem variar de ordem e nobreza. Isso faz com que muitos atuem mediante seus próprios interesses. Entre eles podem ser variações divinas em prol da expansão do clero lunar, outros atuam como auxiliares de organizações nobres ou para a criação de suas próprias famílias, já que podem ter sido caídos ou mesmo terem sofrido expulsão. O motivo para um vampiro abandonar sua casa pode ser vários, ou até mesmo gigantescos, mas isso é apenas parte de um plano arquitetônico de sua grande obra como servo de Lunaren. Bom, senhores, chegamos até o fim desse vídeo. Muito obrigado a todos que vieram até aqui e até a próxima.